Olá, muito bom dia para você, produtor rural, você ligado aqui no canal do Boi. Começa mais um Conexão Rural GM Pasto e hoje nós vamos falar sobre as principais vantagens da produção de palhada para o plantio direto. E você vai ver ainda as vantagens da semeadora VDTEC Multi e alguns depoimentos de clientes satisfeitos GM Pasto espalhados por todo o Brasil. Portanto, fique conosco, o Conexão Rural está começando e traz estas informações para você que busca a informação para aumentar a sua rentabilidade. E para falar deste assunto, dois convidados, Leandro Queiroz, nosso supervisor de vendas, e Armindo Kischel, que vai trazer as informações sobre esse assunto. A especialidade do Armindo esse tema, hein? Leandro, tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Éder. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma vez estamos aqui junto com o Armindo para falar. Vem chegando a época de colheita de soja, em algumas áreas já estão colhendo e a hora de definir sobre a palhada, de fazer uma palhada, um milho com a integração com a palhada, é agora, é hora de tomar a decisão e de plantar. Então nós vamos trazer as informações, o Armindo vai nos ajudar hoje aqui. E um bom dia e um bom programa a todos. Legal, vamos juntos, todos aqui nesse programa com muitas informações, muita tecnologia. Armindo Kischel, bom dia. Bom dia, Éder, bom dia, produtor, bom dia, Leandro. Na verdade, esse tema é apaixonante, é o tema da minha tese de doutorado, que a gente está avaliando em várias forrageiras, várias cultivares, com o objetivo de produção de pastagem safrinha, objetivo de produção de milho safrinha consorciado com pastagem e também palhada para o plantio direto. Realmente resultados fantásticos. Então, esse ano de 2018 vai ser publicado. Muitas informações importantes. Eu diria que você falou muito bem que em algumas regiões do Brasil já iniciou-se a colheita da soja e vai ser plantado um milho safrinha ou milho segunda safra. E aí o importante é que nós vamos ver que nós do clima tropical e a revolução na agropecuária brasileira começou com o plantio direto. E o plantio direto é plantio sobre palha, e o plantio sobre palha é plantio sobre pastagem. Então eu costumo dizer que hoje todo lavoureiro que se preza tem que ter um bom plantio direto. E todo bom plantio direto tem que ter bastante palha e nada mais que as forrageiras tropicais perenes para nos dar aí essa ótima cobertura, além de produzir a palha para o plantio direto, também uma produção de forragem estratégica para a integração lavoura-pecuária, para usar aí com o gado a partir do mês de maio, com altíssima qualidade. Vamos ver ótimos resultados. Aqui temos imagens mostrando o que é uma palhada. E eu só adiantando o telespectador, com essa palha nós estamos plantando soja em qualquer tipo de solo do Brasil, desde que tenha topografia e clima favorável. Não tem mais solo arenoso, não tem mais solo fraco. Com essa cobertura de palha aí, estamos ampliando a fronteira agrícola do país, inclusive em regiões que até pouco tempo era inapta ao cultivo de pastagem. Hoje estamos fazendo integração lavoura-pecuária com essa palhada. Muito bom. Armindo, na safra 2016-17, o Brasil colheu 238 milhões de toneladas de grãos. A soja manteve, numa média, Brasil, 54 sacas por hectare. A palhada pode aumentar e melhorar esse rendimento? Muito, muito. Só para ter uma ideia, o Mato Grosso do Sul planta 2,5 milhões de hectares de soja e planta 1,9 milhões hectares de milho safrinha, né? E com boas perspectivas de produção. Nossos trabalhos vêm mostrando que quando eu planto uma soja sobre, principalmente solos arenosos, solos que retêm pouca umidade, onde o plantio convencional é um desastre, nós conseguimos colher em anos chovendo bem, chuva normal, sem estresse hídrico, sem seca nenhuma, de 5 a 7 sacas a mais, onde está a palhada da braquiária. Isso por retenção de umidade, mas principalmente por ciclagem de nutrientes. Quer dizer, novos nutrientes que a pastagem absorve e libera para a soja. Mas, Éder, quando nós pegamos um ano atípico, que é um ano de estresse hídrico, veranico de 10 a 15, 20 dias, quando você tem um plantio convencional sem a braquiária, produção de 25 sacas até 30 sacas. E 50 a 55 sacas em cima da palhada, na mesma área, no mesmo dia de plantio. Então hoje, as braquiárias, as pastagens, os pânicos, pode, no ano atípico, aumentar até 20 sacas de soja por hectare. Portanto, eu diria que o principal insumo hoje da produção de grãos de soja
no Cerrado brasileiro, em regiões de baixa matéria orgânica, em regiões sujeitas a veranículo, o principal insumo é pastagem como palhada. Legal. Leandro, o produtor, para fazer a palhada, precisa da forrageira, precisa do capim. A GM Pasto é uma grande produtora de forrageiras, de capim. Qual nós indicamos para o produtor fazer a palhada? Quais variedades? Ou quais variedades, né? Muito bem, Éder. Eu costumo dizer que nós não temos uma receita de bolo, né? Nós temos uma cultivar que se adapta melhor por conta da dessecação e é a mais utilizada hoje, que é a Braquiária rosiziense, é a mais comumente. Embora nós temos bons resultados com as brisantas. Nós temos maior fixação de raiz, maior profundidade, maior ciclagem de nutrientes, porque se aprofunda mais raiz, você traz mais nutrientes, né, para a superfície para ser aproveitado. Ano passado, durante o Showtech, nós vimos a Embrapa com trabalhos com Zuri, com Tamani, com o próprio Paiaguás. Então, assim, vai depender da extração que vai vir posterior à colheita do milho. Se é só palha, se quer um pastejo, você precisa de um pastejo mais agressivo, né? O Armindo trabalha isso lá na tese de doutorado dele, nós tivemos junto, lá nós temos Charaés, ele tem Mombaça, ele tem Piatã, ele tem o Marandu, a própria Rosiziense. Então, assim, hoje nós não temos uma cultivar que fala assim, essa é a específica e a certa. Nós temos uma comodidade na hora da dessecação com a Rosiziense. Porém, nós temos materiais que nos dão excelentes resultados, tanto quanto. Legal. Bom, a feira que você falou, Showtech, mas é a Dinapec, né? Não, na Showtech mesmo, durante o Showtech em Maracaju. Vai acontecer agora, mês Isso. de janeiro, né? De 2018, 22ª edição, dias 17, 18 e 19. Vamos estar lá, né, gente? A gente tem que participar, porque é a transferência de tecnologia para o produtor rural. E nós fazemos isso aqui no programa. Nós transferimos também tecnologia para o produtor rural através da informação, através do conhecimento do Armindo Quicho, da equipe da GM Pasto, e é isso que nós queremos, ajudar o produtor a ter maior produtividade e, consequentemente, mais rentabilidade. Armindo, uma pergunta para a gente só finalizar esse bloco inicial aqui do programa. Além desse aumento de produtividade, no que se refere à economia, a palhada traz economia? Muito. Em primeiro lugar, você planta com muito mais facilidade. Primeiro, começa no plantio. Em épocas de pouca umidade, onde tem a palhada, eu planto primeiro. Eu posso plantar um mês. Já aconteceu no Mato Grosso do Sul, pouca umidade no solo, mas onde tinha palha de braquiária, você plantou um mês antes, se colheu um mês antes e se plantou safrinha um mês antes. Então, começa na plantabilidade, o importante. Depois, redução no uso de herbicidas, principalmente porque as braquiárias eliminam as invasoras. Hoje tem muitas invasoras, como a buva, como o leiteiro, como a trapoeraba e outras que são resistentes, o próprio amargoso, resistente à dessecação. Quando eu uso uma boa palhada, Éder, eu evito essas invasoras, reduzo o herbicida. Então, planta antes, reduz o herbicida, reduz a adubação, porque é uma ciclagem, como o Leandro falou, nós chegamos a liberar aí quantias altamente significativas de NPK nessa palhada no ciclo, portanto, extremamente econômico. Eu diria o seguinte, que plantio de soja sob pastagem aumenta o lucro em 40%. Isso é muito bom. E é isso que o produtor rural busca, né, cada vez mais, com as técnicas apresentadas por pesquisadores como o Armindo Quicho, empresas como a GM Pasto, que busca sempre colocar produtos de alto padrão, de alta qualidade, para resultar onde? No aumento de produtividade, tá certo? Nós vamos continuar com este assunto agora, produção de palhada, acompanhando um vídeo que vai nos trazer mais detalhes, mais informações. Várias são as vantagens da produção de palhada para o plantio direto, inclusive para o bom desenvolvimento da cultura da soja, por exemplo, tá certo? Veja aí, mais detalhes. O plantio direto surgiu no Brasil nos anos 70. E um dos precursores foi o produtor Herbert Bartz, do estado do Paraná. De lá para cá, muitas pesquisas, estudos e avanços aconteceram. Em Mato Grosso do Sul, a Fundação Chapadão realiza um importante trabalho neste sentido. A fundação foi iniciada por força do produtor. Ele sentiu necessidade que a fundação existisse um centro de pesquisa que desse um apoio para o produtor. E ano a ano a gente vem conquistando com seleção de cultivares, que é o nosso papel lá dentro da fundação, a parte de solos, que é junto com o pessoal da fertilidade, enfim, os produtos que vão ser usados para pragas, para diversas doenças. Então isso o produtor que criou. A fundação em 97, até então, até hoje, vem junto com o produtor ano a ano
mostrando técnicas de cultivo, agricultura de precisão, produtos que vêm sendo selecionados, cultivares para região como essa de areia. Em solos arenosos, como é o caso de Chapadão do Sul, a produção de palhada se tornou um diferencial para o bom desenvolvimento da cultura da soja. Nós estamos numa região, né, com condições de solo de textura bastante arenosa, né? E aqui a palhada vamos falar assim, seria um primordial para o sistema de produção da cultura da soja. Por quê? Nessa região nós temos uma boa quantidade de chuva, porém mal distribuída. E como é um solo de textura um pouco mais arenosa, nós não conseguimos uma boa retenção de água durante todo o desenvolvimento da cultura. Então a palhada seria um fator primordial, né, onde nós evitaríamos a perda de água por evaporação, né, manteríamos uma umidade no solo mais adequada e mantemos a temperatura do solo, né, onde com isso nós temos uma boa condição para um bom desenvolvimento da planta durante todo o seu ciclo. Importante destacar também a influência da palhada no controle de plantas daninhas. A palhada, devido a você manter uma cobertura de solo, você evita uma maior infestação de plantas daninhas, ou seja, essa camada, como ela fica uma camada bastante espessa, essa planta daninha ela não consegue germinar. Com isso nós temos uma menor infestação de plantas daninhas numa área com palhada, quando comparado a uma área onde um solo totalmente descoberto, mais apto a um maior desenvolvimento de planta daninha. E com isso nós temos um custo maior de produção devido a ter uma maior necessidade de utilização de herbicida dentro desse sistema de produção. O produtor rural Teru Takahashi ressalta outros benefícios da palhada, principalmente no período seco do ano. A diferença que a gente vê é numa época de estiagem, por exemplo, que você pega uma época de seca, quando você não tem a palhada, a gente tem problema de anelar soja, da soja afinar, de chegar até morrer perto de soja, né? E na palhada não, a soja fica protegida com essa palhada. Então o sol e o clima quente demais, ela não acontece isso, sabe? O solo está sempre fresquinho, a umidade conserva por muito mais tempo e eu acho que é uma grande vantagem para nós. Faça a escolha certa para a realização do plantio direto na sua propriedade. Escolha as sementes da Germipasto. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Muito bem, informações da Fundação Chapadão sobre o plantio direto, o uso da palhada para a produção de soja. E agora vamos para o nosso balcão de vendas, primeiro balcão de vendas do dia de hoje. O Guilherme Beretta está com o Vanilson Soares, que vão trazer informações sobre as sementes Select Germipasto. Veja aí, bom dia Guilherme, bom dia Vanilson. Bom dia, Eder Campos, bom dia aos seus convidados, bom dia a você, produtor rural que nos assiste. Mais um Conexão Rural à Vista e aqui no balcão de vendas, grandes oportunidades para você se tornar cliente da Germipasto. E hoje comigo aqui, mais um integrante da equipe Nota 10. Quando você entra em contato aqui com a nossa central, o Vanilson Soares é uma das pessoas que vai prestar esse atendimento a você. Bom dia, Vanilson. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Bom, é com grande satisfação, um grande prazer que nós fizemos esse primeiro balcão de vendas e hoje o nosso assunto é palhada. Você que faz a integração lavoura-pecuária, a Germipasto tem toda uma linha especial para você, né, as braquiárias, alguns pânicos e também leguminosas. Em especial, hoje nós vamos falar sobre a semente Select. Vanilson, quais são as vantagens, essa primeira pergunta que o produtor nos faz, quais são as vantagens de estar utilizando a semente Select? São várias, né, Guilherme? Como sempre dizemos. São várias opções. Hoje, as maiores vantagens de usar uma semente Select é com a semente tratada, escarificada, semente com alta pureza, alta germinação, livre de pragas daninhas e vários outros materiais que seriam até contaminantes, né, Guilherme? Então, eles são todos eliminados para chegar até a semente chamada Select, que é da Germipasto. Exatamente, uma semente que tem acima de 90 pontos de pureza, ou seja, não há possibilidade de pragas nem sementes de erva daninha, porque nós temos uma máquina que limpa completamente essa semente. Essa semente é feita a escarificação mecânica, que é muito importante para a melhoria da germinação. A aplicação de um fungicida, então todo mundo tem problema de fungo na semente ou então fungo que instala no seu solo. Então nós temos também o fungicida para eliminar essas possibilidades. E por último, né, Vanilson, a camada de macro e micronutrientes. E aí a pergunta sua, olha, qual a vantagem da incrustação? Bom, posteriormente a germinação,
nós vamos ter aí um arranque, um desenvolvimento mais rápido da planta, porque ela vai, as primeiras raízes, né, começa a se utilizar desse adubo da camada de macro e micro, e aí o desenvolvimento é muito mais rápido. Sem dúvida nenhuma, uma das grandes propostas para você que faz aí a integração lavoura-pecuária. Vanilson, quais são as braquiárias, os pânicos e também leguminosas que estão nessa apresentação? Guilherme, hoje nós temos a partir das braquiárias, temos todas. Temos rosiziense, temos marandu, temos piatã, que às vezes é aquele cliente que vai fazer o safrinha de boi, Guilherme, vai pôr intermediário, vamos tirar a soja, vamos pôr um capim que vai ser fácil utilização novamente para voltar à agricultura, que não vai entorcerar, que é o piatã. Nós temos piatã, nós temos marandu, nós temos mombaça, então nós temos várias opções, Guilherme. Legumes, toda uma linha completa para você. E você lembrou um assunto bastante importante, Vanilson, que é muitas vezes aquele produtor que não quer fazer só boi, aliás, não quer fazer só palhada, ele quer fazer também uma safra de boi, safrinha de boi durante o período da entre-safra. Então nós temos algumas opções para você, como é o caso do piatã, como o Vanilson muito bem disse. Mas para isso, meu amigo, você que gostou de tudo isso que você está vendo, precisa de um auxílio técnico, ou então precisa já fazer a parte comercial, a aquisição das suas sementes, entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. 2 números, operadora 67 3389 6700 e aí na sua tela também um segundo número, esse para todo o Brasil, 0800 647 0050. Se você quiser mais informações lá na nossa página, na Rede Mundial de Computadores, você encontra www.germipasto.com.br. Mídias sociais, está aí, Facebook e Instagram, nós estamos presentes. E no YouTube você tem a grande oportunidade de assistir grandes vídeos que a empresa produziu para você. Valeu, Guilherme Beretta, Vanilson Soares. Daqui a pouquinho vocês voltam com mais balcão de vendas. Esse foi só o primeiro, hein? Primeiro balcão de vendas do programa de hoje. E eu convido você para pegar o telefone, ligar agora para a Germipasto e aproveitar condições especiais. 0800 647 0050. Bom, e nós seguimos aqui no Conexão Rural Germipasto, destacando para você a força de vendas que a empresa tem espalhada no Brasil inteiro. É a Germipasto ao seu alcance. Lá em Sinop, no Mato Grosso, você pode entrar em contato com a Agrícola Santa Clara, representante da Germipasto. Veja aí. Alô, produtor e pecuarista. Meu nome é Lauro Prepe, sou da Agrícola Santa Clara de Sinop e parceiro da Germipasto há 5 anos. Portanto, nós temos as alternativas no caso de uma renovação de pastagem, na formação de uma pastagem e na integração lavoura-pecuária, nós temos a melhor semente para realizarmos esse trabalho. Tudo isso começa por uma boa semente. Como também temos condições de explicar e considerando a produtividade pelas experiências que nós temos observado, de sugerir qual a melhor alternativa. Temos filiais em Porto Alegre do Norte, Santana do Araguaia, Vila Rica, Santa Cruz do Xingu e São José do Xingu. O nosso telefone para contato em Sinop é 66 35 32 51 51 e o e-mail é santaclarasinop@hotmail.com. Legal, tá aí o Lauro Priebe, nosso representante lá em Sinop, no Mato Grosso. Olha, Sinop, inclusive, é uma região que produz soja, né, Leandro? Muita soja. Bastante soja, já com bastante área de integração, né? O pessoal usa bastante palhada. É uma região que vem crescendo muito, o Armindo dá bastante consultoria, assistência lá, visita e traz bastante informação. Apesar de ser uma área que eu ando muito pouco, né? É o Eduardo não é a sua região, né? Não é a minha região que atendo, mas a gente tem conhecimento que é uma área altamente produtiva, uma agrícola muito forte. O Mato Grosso, né, de modo geral, se eu não me engano, é a maior área de produção mundial de soja, Armindo, do Mato Grosso, não? Como estado, sim. Como estado, sim. Como estado é o maior estado produtor de soja do mundo. Do mundo, né? Do mundo. Bom, e
Deixa eu voltar um assunto com você, Leandro, sobre as cultivares. Você falou que a Rusiensis é comumente a mais utilizada para a produção de palhada, certo? É a melhor ou não? Pensando em plantabilidade, sim, né? Porque aquilo que nós falamos, a susceptibilidade dela à dessecação, então é maior. É a maior. É a maior que tem hoje, então pensando em plantabilidade, Para sim. dessecar é mais fácil. É a mais fácil, Tá. então por isso é a zona de conforto do produtor, né? Tanto para controlar ela na supressão ou na hora de dessecar para plantio da soja, então ela é a melhor. Porém, o Armindo tem resultados de cultivares que produzem a soja em cima da palhada de outras cultivares produz mais do que em relação ao Rusiensis. Aí eu vou deixar o professor falar porque ele domina. Mas na verdade é o seguinte, tudo depende do volume. Então, claro, o meu trabalho são 130 páginas, e nós podemos passar 3 dias comentando sobre esse assunto. Tive que estudar bastante para entender, porque é muito complexo trabalhar com várias cultivares, são espécies também diferentes. Mas continua, a Rusiensis, ela consorciada com pouca taxa de semeadura, com crescimento médio, desseca fácil e planta fácil. Então, eu continuo recomendando Rusiensis para quem está entrando na integração, com pouca semente de taxa de semeadura, no consórcio, com supressão e tal, e vai ter uma palhada razoável, tudo bem. Porém, nós vimos no trabalho de tese que quando nós plantamos a Rusiensis, e houve um ano muito favorável, choveu muito, inclusive até o mês de julho, onde não foi suprimida a Rusiensis, ela teve um alto volume de palha, acima de 10 toneladas, ela tramou no chão e na hora do plantio ela envelopou. Ela, aliás, formou o sanduíche, foi embuchando a plantadeira, então mostrou que ela, como ela é muito decumbente, ela dificulta o plantio em massas mais acentuadas. Então eu diria o seguinte, nosso trabalho mostrou que uma massa, os pânicos, que são mais difíceis de secação, tem um manejo mais complicado, foi onde produziu mais soja. Segundo lugar, Marandu. E nós vamos ver por que o Bragá, o Mombaça e o Marandu foram o que mais produziram grão de soja, foram o que mais decompôs a palhada. Decomposição dessa palhada, obviamente, liberação de nutrientes. Então, Mombaça e Marandu foi o que produziu mais grão de soja, depois o Piatã e a Charaense e a Rusiensis foram as braquiárias que menos decompôs a palhada. Então, com melhor decomposição de palhada, menos nutrientes, menos produtividade. Mas um tema muito importante, estamos chegando na época de plantio, nós temos que definir como seria esse sistema de integração lavoura-pecuária se eu quero somente palha. Não tenho lavoura, não tenho pecuária de corte, vou plantar soja no ano seguinte na mesma área. Então a minha preocupação, uma taxa de semeadura menor, uma supressão ou não, e eu vou ter o milho quase a mesma produção, praticamente a mesma, e vai sobrar aí 2, 3, 4 toneladas de palhada de braquiária, que é muito bom para o plantio direto. Bom, mas se eu quero essa palhada, mas também colocar os animais, uma safrinha de boi, que depois da colheita do milho, é claro que eu vou usar mais uma taxa de semeadura. Vou aumentar aí para 20, 30 plantas por metro quadrado. E eu vou ter um pastejo curto e uma palhada média. Mas também tem o produtor que quer aproveitar, depois da colheita da soja, formar um pasto para usar toda a safrinha do pasto. Uma boa taxa de semeadura vai usar em pastejo por 4 a 6 meses, provavelmente de fim de abril a setembro. Isso pode produzir 10 arrobas de carne na pecuária de corte, muitas vezes uma rentabilidade maior que a própria soja e deixar uma ótima palhada e um sistema radicular. Então, nós falamos assim, olha, em regiões de solos arenosos, em regiões de veranico, em regiões de clima não tão favorável para safrinha de milho, eu recomendo safrinha de pasto para quem tem pecuária. E as pastagens nesse trabalho de tese mostrou que um plantio de fevereiro, início, fim de abril, chegamos a 20% de proteína nas braquiárias, 18% no Mombaça e 20% nas braquiárias. Ou seja, não sementeou com alto vigor, com alta qualidade. Eu diria que as braquiárias viraram alfafa do cerrado, desde que plantada em cima de resíduo de soja, no outono e inverno, e aí a pecuária tem muito ganho em cima e potencializa. Por isso, a integração lavoura-pecuária é a salvação da pecuária de corte, como também a salvação das lavouras de grão.
Com certeza. Bom, Leandro, a gente gostaria de saber de você, até mesmo para passar para o produtor, essa informação que ela é muito importante. Nós estamos falando de produção de alta tecnologia, produção de risco, porque se eu vou plantar na palhada, vou usar uma semente de uma cultivar. Eu quero falar sobre a segurança no plantio com você, já que o Armindo mostrou para a gente resultados favoráveis e positivos. O uso da semente de uma cultivar, de uma forrageira, para fazer uma palhada, o produtor corre risco se usar uma semente de péssima qualidade ou de baixa qualidade, uma semente com VC duvidoso? Com certeza, Éder. A gente bate E quais são esses riscos, tá? Tá, com certeza. A gente bate muito em cima de qualidade de semente e nesse sistema de produção, o trabalhar com sementes com a maior taxa de pureza possível, né? Uma sementes com VC 80, não trabalhar com sementes VC 50, onde vai palha, torrão, o risco de ter uma praga contaminante. Se nós estamos fazendo palhada justamente para segurar o margoso, a buva, a trapoeraba, a gente pode levar isso na palha. Então, o produtor trabalhar com sementes de alta pureza, semente, se possível, escarificada, né? Dependendo da cultivar, você melhora a germinação dela, né? Você tem um risco de não ter contaminação de nematóide em torrão de terra. Então, você tem várias situações que a semente com a pureza elevada é melhor. E aí, entra no que o Armindo falou, quando se trabalha com resiliência. Uma menor taxa de semeadura, você tem uma palhada suficiente, boa, que você não precisa entrar com a supressão, você reduz o gasto com a supressão. A gente sempre fala aqui no programa sobre essa questão das pragas que vão, né? Sementes de invasoras, e a gente fala muito do nematóide. Qual que é o mal que o nematóide traz caso ele seja instalado através de uma semente de origem duvidosa para a soja? Traz algum prejuízo ou não? Traz, o nematóide, né, o Pratilencos, hoje, que é um dos maiores, ele vai sugar o sistema, vai penetrar no sistema radicular da planta e vai fazer com que sugar... Diminuir produtividade, é isso, Armindo? Mas aí eu vou dizer duas coisas importantes. Nós temos 3 nematóides, falou muito bem o Pratilencos, mas temos o incógnita, que é o de galha, e o Miledogina, que é de cisto. Esses dois, que são os mais problemáticos para a soja, o de cisto e o de galha, eles, quando eu planto uma pastagem por um ano, eu não acredito plantar uma safrinha de pasto vai reduzir nematóide. Mas se eu deixar um ano e meio, uma pastagem de braquiário, de pânico, vai eliminar ou reduzir muito os principais nematóides problemas para a soja. Agora, o Pratilencos, há uma corrente que as braquiárias e os pânicos não reduz o Pratilencos, não reduz o braquiários, Pratilencos braquiários. Não há redução, até multiplica. Mas nós notamos hoje que se eu tenho um solo corrigido, então, um bom pH, não ácido, um bom nutriente, mesmo esse nematóide Pratilencos não causa problema à soja e nem o milho, desde que o solo esteja corrigido. Então, a integração lavoura-pecuária, as braquiárias eliminam 2 grandes nematóides, que é o de galho e de cisto, e não há problema do Pratilencos desde que o solo esteja devidamente corrigido, com saturação de base, cálcio, magnésio, sem alumínio, um bom potássio, uma boa matéria orgânica, uma planta bem estabelecida, um sistema radicular bem agressivo, nós não encontramos dano nenhum com o Pratilencos. Mas o produtor pode reduzir o risco ou não ter risco nenhum na escolha da semente, na origem da semente, de qualidade, né? Uma semente pura, uma semente de origem, garante maior sanidade na formação, né, da sua lavoura, em especial aí da soja e do milho, como o Armindo nos relatou aqui. Bom, e a gente segue agora destacando para você mais informações, e a nossa equipe de reportagem fez um giro pela Fundação Chapadão, lá em Chapadão do Sul. O pesquisador Marcelo Arf, do setor de fertilidade do solo, ele destaca a importância da palhada para o sistema de produção da cultura da soja. Veja aí. Nós estamos numa região, né, com condições de solo de textura bastante arenosa, né? E aqui a palhada vamos falar assim, seria um primordial para o sistema de produção da cultura da soja. Por quê? Nessa região nós temos uma boa quantidade de chuva, porém mal distribuída. E como é um solo de textura um pouco mais arenosa, nós não conseguimos uma boa retenção de água durante todo o desenvolvimento da cultura. Então a palhada seria um fator primordial, né, onde nós evitaríamos a perda de água por evaporação, né, manteríamos uma umidade no solo mais adequada e mantemos a temperatura do solo, né, onde com isso nós temos uma boa condição para um bom desenvolvimento da planta durante todo o seu ciclo. Então a raiz da palhada, no caso da planta de cobertura, ela vai criar, como é uma raiz bastante agressiva,
ela cria canalículas no solo, né? melhorando a estrutura desse solo, ou melhorando a aeração desse solo, né? E também ela serve, vamos falar assim, que ela serve como um colchão, não deixando que esse solo ele se compacta, né? Então, depois que essa planta é dessecada, essa raiz é decomposta, ela vai criar canalículos, melhorando a infiltração de água, melhorando a aeração do solo e, consequentemente, isso vai estar beneficiando a cultura que está vindo posterior. Muito bem, nós vamos agora para o balcão de vendas Germipasto, mais uma vez de volta aqui, Guilherme Beretta, Vanilson Soares, com vocês. Olha, Éder Campos, de volta aqui o balcão de vendas e nós vamos falar continuamos, aliás, falando sobre a palhada, produção de palha, você que faz a integração lavoura-pecuária. Como eu já disse, a Germipasto tem vários produtos que se encaixam aí no seu modelo de produção e toda a qualidade da Germipasto, meu amigo produtor, vem justamente dos campos de produção própria. Não é isso, Vanilson? É isso aí, Guilherme. Isso é uma das maiores vantagens da produção da Germipasto, de vender a semente que eles produzem. Então nós vendemos o nosso produto que nós produzimos lá, controlamos os campos de produção, de qualidade, germinação, pureza, para entregar e para chegar lá no cliente a melhor semente possível, Guilherme. E tudo isso garante uma qualidade extra para você, produtor rural. Lá em Camapuã, onde é a nossa fábrica, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, nós temos lá a nossa UBS. E na UBS nós temos o laboratório, que é o grande coração da empresa, porque dali sai o crivo de qualidade. Dali é feito todos os testes. E nós sabemos quando se passa por esse teste, essa semente é destinada ao consumidor final, nós temos aí uma qualidade extraordinária que tudo isso vai se reverter a você, produtor rural. E nós temos aqui na bancada, Vanilson, mais uma vez a Semente Select, esse produto exclusivo da Germipasto, que foi lançado no ano de 2017 e que traz uma nova tecnologia de incrustação de semente pastagem. Qual é essa nova tecnologia? É isso aí mesmo, Guilherme. A Select, ela foi desenvolvida, que é a nossa antiga semente incrustada. Então isso é uma empresa que ela domina a nossa tecnologia, é uma semente que ela é muito mais selecionada, é uma semente com maior pureza, com maior vigor. Então a semente, Guilherme, esse material chamado Select, ele é um material que ele ajuda até a germinação mais rápida da semente. É um produto que não quebra mais, Guilherme, na regulagem. É um produto que é anti-impacto, aquela regulagem que o cliente às vezes, puxa vida, está quebrando muita regulagem. Acabou com esse produto chamado Select, resolveu mais um problema, Guilherme. Olha, e um detalhe importante, Vanilson, é aquele produtor que está longe aqui do Mato Grosso do Sul, nós estamos sediados em Campo Grande, aqui na capital morena, e muitas vezes você está longe daqui e fica na dúvida, será que eu consigo adquirir a semente da Germipasto? Sem dúvida nenhuma, a Germipasto possui aí parceria com várias transportadoras, então, independente de onde você esteja dentro do Brasil, nós vamos fazer com que a sua semente chegue com toda a qualidade. Simplesmente, nós vamos contratar essa transportadora e ela vai fazer o transporte para você, a parte da logística, e você vai ter toda a comodidade de receber os produtos com crivo Germipasto aí na sua casa. Mas para isso, meu amigo, você precisa pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Eu lembro que chove em grande parte do país e a chuva é o grande limitante, né, de fazer ou não o plantio. Como chove, você ainda tem a possibilidade, a oportunidade de fazer o plantio da reforma ou da formação nesta estação de chuva. Entre em contato agora mesmo, você vai ser atendido aí pela equipe Nota 10, vários componentes dessa equipe para fazer o prestamento de serviço a você. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Tem o nosso site também, né, Vanilson? Tem sim, Guilherme. Pode entrar em contato no nosso site, alguma dúvida, mandar alguma pergunta, www.germipasto.com.br. Com certeza vai chegar isso até algum dos nossos vendedores ou representantes mais próximos de você que vai entrar em contato com você. E bom, frisando bem que o Guilherme disse, a partir de 20 quilos, Guilherme, não é qualquer quantidade. Então, às vezes o cliente, poxa, Guilherme, não vou ligar porque é só 100 quilos. Nós entregamos para ele lá, Guilherme, com certeza. Exatamente. Feito isso, também nós temos aí as nossas mídias sociais, tanto Facebook como Instagram, lá inclusive repleto de fotos de eventos que a Germipasto participa. E também no YouTube, o canal de vídeos da internet, você vai colocar simplesmente lá Germipasto ou então Semente Select, você vai ter acesso a todo esse conteúdo que a empresa disponibiliza para você.
Legal, Guilherme Beretta, Vanilson Soares, daqui a pouquinho vocês voltam com mais Balcão de Vendas. Olha, e agora vamos para a GM Passa ao seu alcance, vamos conhecer a nossa força de vendas aqui no Mato Grosso do Sul. O Leandro Batistella está onde? Rio Brilhante. Rio Brilhante, né? Rio Brilhante, estou localizado, a revenda Agromais. Teu xará, né? Meu xará. Teu xará. Agromais, vamos então para a GM Passa ao seu alcance, Agromais Leandro Batistella. Sou Leandro Luiz Batistella, sou representante da Germipasto em Rio Brilhante e região. Estamos com a loja aqui Agromais, pronto para atendê-lo. Você que busca um produto de qualidade, uma semente de pastagem de qualidade, pode procurar a gente através do telefone 3452-2222 ou pelo celular 679972-0221. Estamos aguardando a sua ligação para torná-lo mais um cliente satisfeito Germipasto. Legal, tá aí o Leandro Batistella, Agromais, representante da Germipasto aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Trabalha bastante com palhada, atua grande mesmo ali na região, atua com os maiores produtores da região, é um grande vendedor de palhada. De palhada e um competente profissional, viu? É verdade. O Leandro constantemente nos convida para dias de campo aqui na região de Rio Brilhante, Dourados, para a gente participar de dias de campo, onde mostra, né, o uso da palhada para o plantio direto. Né, com certeza. E a gente passa sempre marcando presença. Armindo, a gente viu aqui durante os 2 primeiros blocos do programa o uso da palhada para o plantio direto, pensando em grãos. Mas você disse no começo do programa que é possível fazer também o pasto safrinha utilizando a área que foi plantada a soja. Ou seja, é possível então fazer um turnover, uma rotação de milho, soja e pastagem? É possível? Na verdade, isso seria o filé. O suprassumo da integração lavoura-pecuária é eu fazer 2 anos de lavoura, 2 anos de pecuária. Então, se eu quero quebrar o ciclo de pragas, o ciclo de doenças, tanto de lavoura como das pastagens, eu preciso de uma cigarrinha. Se eu botar soja por 2 anos, eu acabo o ciclo de cigarrinha naquela área. Se eu quiser quebrar o ciclo de pragas da soja, eu deixo por 2 anos uma pastagem, que eu vou reduzir o ciclo de pragas, doenças invasoras. E o ciclo é sempre esse, cada 2 anos? Não, na verdade é o seguinte, nós temos hoje vários tipos de integração. Um deles, é você que nós falamos muito hoje, que é colheu a soja, planta milho com capim, colhe o milho safrinha e fica uma palhada para o plantio direto. Isso é uma integração lavoura-palha. Integração lavoura-pasto. Ainda não temos a pecuária no sistema que aproveita. Eu não posso chamar integração lavoura-pecuária, já que eu não tenho pecuária. Então isso hoje, nós temos 10% de toda a área do Mato Grosso do Sul e do Brasil faz essa integração lavoura-palha, usando as forrageiras como cobertura, como plantio direto, como palhada. Mas o mais interessante para quem tem pecuária, para quem está fazendo integração lavoura-pecuária, tem na propriedade áreas com pecuária de corte e leite e outras áreas com lavoura e faz uma rotação, como você falou, plantio de soja no verão, pasto safrinho no inverno, plantio de soja no verão, pasto safrinho no inverno, soja novamente e no segundo ano, pastagem por 2 anos. Então nós teríamos aí ou pasto por 6 meses ou pasto por 1 ano e meio. Meio ano com lavoura de soja, 1 ano e meio com pastagem. O ideal, no sistema integrado, onde a pecuária tem o mesmo valor, a mesma importância que a lavoura de grãos, eu fazer 2 safras de soja, 2 safras de soja com milho safrinha e 2 anos usando as pastagens com pecuária de corte e leite. E aí, nós vimos que nessas áreas de integração, a recria e engorda é realmente o que dá a maior rentabilidade. Claro que a vaca de cria deixa menos, porque ela tem consumo muito mais, dá lucro, mas bem menos que o lucro da integração lavoura-pecuária, usando a desmama, fazer recria e engorda nessas áreas, ou você trabalhar também aí com produção de leite. Então hoje, a integração é só para áreas grandes. Mas se eu tiver 5 hectares e tiver lá 10 vaquinhas de leite, vou fazer um milho para silagem, eu planto milho, silagem com capim. Colho o milho, silagem, esse capim vai ficar de abril a junho
pastejando com os animais, produzindo leite, reduz o tempo de confinamento, reduz o custo de silagem e o leite mais barato ainda é o leite de uma boa pastagem. Mas muito mais barato que o leite da ração, com o leite da silagem, com o leite do feno. Portanto, essa integração é muito importante, você ter uma pastagem de altíssima qualidade. E o que nós recomendamos, na verdade, vai recuperar um pasto, planta soja e planta o capim. Para mim, a melhor época é de janeiro a março, em muitas regiões do Brasil, que você planta o capim, as braquiárias não produz semente, plantar uma braquiária em fevereiro, ou início de março, em regiões que tem... até quando podemos plantar as pastagens na safrinha? Eu diria em regiões que eu tenho chuva, eu tenho que plantar de 2 meses de umidade. Então, onde eu tenho chuva até maio, posso plantar até fevereiro. Onde eu tenho chuva para em abril, eu tenho que parar em janeiro. Onde eu tenho chuva até junho, posso plantar em março. Então, eu tenho que ter no mínimo 2 meses de umidade para mim poder o plantio. Então, pessoal, temos em janeiro, hein? Vamos se programar. Vai colher uma soja, vai plantar um sorgo, vai plantar um milho para silagem. Agora em janeiro ou em fevereiro, ou uma safrinha de março, dá tempo. Faz seu projeto, vê o objetivo da sua pastagem, se é para palhada, se é para feno, se é para silagem, se é para pastejo, liga para a Germe Pasto, compra uma boa semente, dá tempo, hein? Nós temos até março para fazer esse plantio, e aí nós chamamos de produção estratégica de forragem, para usar a partir de abril, maio, junho e julho. Pastagem formada em fevereiro, março. Entra verde, por mais seca que esteja, junho e julho. Até mês de julho não há problema de forragem quando se planta um capim em cima do solo corrigido, principalmente depois de lavoura de soja e milho. Nós temos aí uma ótima pecuária, aliás, vem cobrir o problema da falta de forragem, que é o inverno, que é a seca na grande parte do Brasil. A integração resolve o problema. Bom, a gente está falando das vantagens do sistema, mas para fazer tudo isso tem operações de máquinas, de movimento, trator, maquinário para o plantio, e aí eu quero trazer para o produtor rural uma solução que a Germe Pasto desenvolveu há alguns anos. A gente está falando de plantio de grãos, ou de soja, ou de milho, mas também tem a semente das forrageiras. A Germe Pasto desenvolveu uma facilidade. Como que a nossa máquina, a VDTEC Multi, ajuda o produtor nesse processo do plantio direto, dessa integração pecuária, lavoura? Como que a nossa máquina pode ajudar? Primeiramente, Éder, na redução de custo. Você tem uma máquina que é elétrica, que vai acoplada no mesmo trator que está plantando milho. Então você consegue semear a braquiária, fazer a palhada simultaneamente com o milho. Você já reduziu, primeiramente, na questão do custo, óleo diesel, hora máquina, funcionário, tempo, né? Nós temos janela, como o Armindo colocou, e nós temos períodos... esse ano, né? Porque nós trazer o plantio da chuva do ano passado, esse ano a janela para a formação da segunda safra está bem apertada. Então começa por aí. Então a gente ganha em tempo e em dinheiro, né? O segundo passo, a segunda importância dela é o quê? A precisão. Nós precisamos, igual o Armindo falou, nós precisamos aí 4, 5 toneladas de matéria morte, né, de palhada em cima para não ter uma competição com o milho, para você ter uma boa palhada para o soja, eu preciso trabalhar com a taxa de semeadura menor. Então nós temos uma máquina que nos dá essa precisão. Nós temos máquinas semeando aí 1,2, 1,5 quilos de rosiziense por hectare, né? Então distribuindo aí 10, 15 sementes por metro quadrado para que a gente tenha um arranjo aí de 5, 7 sementes, plantas por metro quadrado para nos dar uma palhada. Então a gente consegue também essa economia de semente e a qualidade da distribuição dessa máquina devido à precisão que ela tem. Agilidade e quantidade de semente ideal para o solo, é isso? Com certeza. Então a precisão, a economia que ela nos dá e a precisão dela são fundamentais para um bom desenvolvimento. Trabalha em conjunto. Enquanto planta o grão ou o milho ou soja, está plantando com também. Certeza. E aí, no caso de uma colheita de soja e fazer um pasto onde não vai fazer, você vai semear e incorporar a mesma operação, também vai trazer essa economia. Legal, olha, se você quiser saber mais sobre a VDTEC, essa máquina que a gente apresenta aqui para você, né, para te facilitar, né, o seu plantio, agilizar o plantio, para reduzir custos operacionais, e todo mundo está assim hoje. Todo mundo no Brasil quer reduzir custos, gente. Porque a gente está com a economia muito apertada e a gente sabe que dentro da agricultura e da pecuária as margens são muito apertadas, então nós precisamos economizar
o que é também uma forma de ganhar dinheiro, tá certo? Bom, nós vamos agora acompanhar mais informações da Germipasto, vamos conhecer o Lúcio da Malha. O Lúcio está lá em Douradina, ou aqui em Douradina, no Mato Grosso, é a sua região, né? Sim. Douradina, aqui no Mato Grosso do Sul, fazenda Boa Vista. Ah, não é Germipasto Alcance, não, é cliente satisfeito do Germipasto? Cliente satisfeito, Lúcio da Malha é cliente satisfeito. É o cliente do Germipasto? Presidente do Sindicato Rural de Dourados, hoje já não ocupa mais o cargo, mas um cliente extremamente satisfeito, um dos pioneiros na integração ali na região, né, nessa pra produção de palhada, de plantio direto. Bacana. Então, muito cliente de referência, a gente usa muito ele como exemplo, como referência. Como referência. Por isso que é um cliente satisfeito de Germipasto. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Eu sou Lúcio da Malha, sou produtor no município de Douradina. Estou no plantio direto há quase 40 anos e estou usando semente Germipasto em torno de 10 anos. Eu me optei por essa marca pela qualidade e assistência técnica. Eu vejo num plantio bem feito, não só da cultura em si, o milho, mas da braquiária, para a gente garantir um stand bem feito, porque um plantio bem feito já garante praticamente 50% do sucesso da minha lavoura. E a braquiária não é diferente. Eu preciso ter uma cobertura uniforme e para depois fazer um manejo bem feito e conseguir dessecar bem. Isso depende muito de qualidade da semente. A garantia daquilo que eu estou comprando é o que eu estou comprando é aquilo que eu estou plantando. E pureza para não trazer doença ou outras ervas, que é um grande problema que nós temos hoje, nematóide e ervas daninhas que você vai trazendo, você pode vir junto da semente. E daí a importância de você ter uma empresa confiável para você ter garantia na qualidade daquilo que você está colocando na sua propriedade. Senão você pode ter problema lá para frente. Eu me considero um cliente Germipasto satisfeito, tanto que estou há 10 anos, não troquei de marca, não desfazendo das outras marcas, mas dado que todas as compras durante esse tempo que eu comprei, era o que eu esperava, tanto em qualidade como em preço. E aquele negócio, comprei, plantei e fiquei satisfeito, nunca tive nada a reclamar. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, está aí o nosso cliente satisfeito, o Lúcio da Malha. Agora há pouco nós falávamos da VDTech Multi, eu e Leandro Queiroz aqui, com o Armindo Quicho, também trazendo para a gente o apoio da informação sobre essa máquina fantástica aqui que revolucionou a forma de plantar semente no Brasil. Gente, o negócio é economia, reduzir custo. E o Guilherme Beretta vai trazer agora no balcão de vendas, juntamente com o Vanilson Soares, informações de como você adquirir a VDTech Multi. Não é, Guilherme? Olha, nesse último balcão de vendas você vai saber mais informações sobre essa fantástica máquina chamada VDTech Multi. Essa máquina foi lançada no ano passado, 2017, e que se torna uma grande aliada para você, produtor rural, principalmente para você que quer fazer a integração lavoura-pecuária. Não é isso, Vanilson? É isso aí, Guilherme. E isso é uma máquina, Guilherme, que acabou aquele problema assim, Guilherme, que você está lá na sua cidade, lá no seu estado, e a semente vai precisar um pouquinho, você já precisou do urgente, pegou do vizinho. E a nossa máquina já estava regulada para sementes puras ou incrustadas. E você não tem essa opção e precisa terminar a área, Guilherme, porque a chuva já está finalizando. Você tem a opção de usar a Multi, que ela acabou esse problema de regulagem. Então você vai usar uma semente, Guilherme, tem uma de 70 de VC? Pode usar com a Multi. Tem uma sementinha que não é da Germipasto? Pode usar com a Multi, não tem problema, Guilherme. Acabou o problema de regulagem com a máquina. Você usa qualquer tipo de semente com a máquina, com a Multi. Olha, Vanilson, o produtor rural que nos assiste, a Germipasto, quando lançou esse produto, a VDTech Multi, fez questão de 2 quesitos básicos para que ela fosse proativa para você, produtor rural. O primeiro é justamente a qualidade na distribuição de semente de pastagem. É isso que o Vanilson quer dizer, que uma vez regulada no início do plantio, ela vai do início ao final do plantio com aquela mesma regulagem, jogando a quantidade de semente que você determinou. Outra qualidade importante é justamente a economia que ela traz para você. Como é uma máquina elétrica, diga-se de passagem, a única máquina elétrica do mercado nacional com essa finalidade de distribuição de semente de pastagem, você tem a opção de colocá-la tanto na dianteira como na traseira do trator.
E aí você se pergunta, na traseira do trator? Bom, é isso mesmo. Nós desenvolvemos um sistema que ela joga no máximo até 1,5 metro para trás do trator. E aí você também tem a possibilidade, nessa situação de ela ser instalada na traseira, de colocar um segundo equipamento, que seria a grade niveladora para fazer a incorporação das sementes. Então, fatalmente, tanto na dianteira como na traseira do trator, você tem essa economia da redução de uma operação que tem um custo aproximado de R$50 por hectare. Aquele produtor que faz conta, né, Vanilson? E hoje nós temos que ser matemático, todos nós temos que ser matemático, né, para que nós levamos aí a rentabilidade na ponta da caneta. Com quantos hectares nós conseguimos fazer o pagamento dessa máquina? Guilherme, de imediato, se você utilizar a VDTEC na frente do trator ou atrás, fazendo uma única operação, semeando a partir de 3,5 metros ou da largura que você tem o equipamento, que vai até 10 metros de largura, você já, a partir de 230 hectares, 250, Guilherme, já se pagou, já está paga no primeiro ano. Olha, muitas vezes a área que você vai fazer no primeiro ano é superior a esse número de hectares que o Vanilson acabou de dizer. Então você já paga a sua área no primeiro ano. Então não perca tempo, meu amigo produtor rural. Você que quer fazer a integração lavoura-pecuária, logo vai colher a sua soja, vai querer trabalhar com arroz ziense, com piatã, juntamente com o milho safrinha, você pode fazer as duas operações. O plantio do milho com a plantadeira que você já tem na sua propriedade e na frente desse trator colocar aí a VDTEC Multi fazendo a distribuição das sementes. E aí nós temos as duas operações no mesmo instante, semeadura da braquiária e também o plantio do milho segunda safra. Olha, Vanilson, que pena, vai chegando ao fim o nosso tempo, o meu diretor já fez sinal para a gente aqui. Então esse é o momento de deixar um grande abraço a todos que nos estão assistindo, né? Deixar os contatos que estão na sua tela, 0800 647 0050 e 67 3389 6700. Lembrando que no nosso endereço que está aí também, você encontra um representante espalhado pelo Brasil, próximo a você, basta clicar no mapa do estado que você esteja. Mídias sociais, Facebook, Instagram também. E lá no YouTube, né, o canal de vídeos da internet, você encontra um vasto material, tudo isso à sua inteira disposição. Vanilson, suas considerações finais. Guilherme, eu quero mandar um grande abraço para todos os nossos companheiros e clientes da Germipasto. Desejo um feliz começo de ano, tudo de bom, que estamos juntos esse ano novamente. Bom, nós vamos encerrando por aqui. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tá aí a VDTEC Multi no nosso balcão de venda Germipasto. É pegar o telefone e ligar agora. O telefone está no vídeo para você aqui embaixo, viu? Pode ligar para a nossa equipe de vendas que aguarda a sua ligação até às 12h30 no horário de Brasília. Olha, o pesquisador da Fundação Chapadão, o Jefferson Luiz Anselmo, ele vai trazer informações sobre ele que é do setor de fitotecnia. Ele vai falar dos desafios enfrentados para a produção de soja em um solo arenoso. Veja aí a matéria. Está tendo uma parceria com o produtor rural em realmente produzir soja na areia. Então isso é um desafio que a gente vem ano a ano conquistando aí junto com o produtor. Porque na areia ela retém pouca água, tá certo? E qualquer veranico que tenha pode prejudicar a cultura. Então são técnicas como produzir palha para se fazer o plantio direto e suportar esses estresses hídricos que vêm ao longo dos anos acontecendo. Tem funcionado bem e é uma das coisas mais importantes no processo, a formação de palhada. Bacana, então aí o Jefferson Luiz Anselmo, Fundação Chapadão, e é uma das fundações aqui do estado, né, que trabalha para desenvolver pesquisas, para desenvolver tecnologias, pensando no aumento da produtividade. Inclusive, deixa eu convidar o pessoal que está nos acompanhando, dias 17, 18 e 19, em Maracaju, Showtech 2018. Você vai? Vamos estar lá, vamos estar presente. Foi lá que ano passado nós vimos diferentes cultivares sendo trabalhadas na integração com o milho, né, os experimentos da Embrapa. Tenho certeza que esse ano eles vêm trazendo novidades. Convido a todos para estar lá, é um ótimo evento realmente para nós participarmos. Nós, Germipasto, vamos para passear e ver a tecnologia, vamos para trabalhar, fazer negócio com o produtor rural? Nós vamos estar lá fazendo negócio, com certeza, né?
Aqui a gente passeia e trabalha ao mesmo tempo. Mas nós vamos para adquirir conhecimento e também poder atender o produtor que estiver lá, tiver necessidade, nos quiser conversar com a gente, fica à nós vamos vontade. tá lá. A gente vai estar com o uniforme da GM Pasto, com o uniforme da GM Pasto, viu a gente na Showtech, olha, pessoal da GM Pasto, quer saber da VDTech, quero saber das cultivares, da semente Select GM Pasto, né? Com certeza. Se não, pode ligar para a gente também, né, Leandro? Com Pega certeza. o telefone e ligar. Pega o telefone, liga. No site da empresa acha todos os representantes esparramados aí, a força de venda pelo Brasil. No próprio 0800, o pessoal aqui também pode atender. Faça contato. Telefone no vídeo para você, viu? Com certeza. Legal, bacana. Armindo, para finalizar o programa, vamos fazer aquela retrospectiva do início do programa até agora. Falamos então de produção de palhada, plantio direto. Na verdade, eu queria completar algumas informações, que não é só arroz isêncio. O Leandro falou muito bem. Nós temos hoje o piatã, o charaés, os pânicos, como palhada muito bem, tanto para alimentação animal, produz mais que a arroz isêncio, para alimentação animal, e também deixa uma palhada de ótima persistência e qualidade. Quanto à quantia de palha plantio direto, falamos de 3, 4 toneladas, é o mínimo. E, na verdade, na safrinha dá essas 3, 4 toneladas, mesmo com baixa taxa de semeadura. Mas o ideal é nós ter de 6 a 9 toneladas. Todas as minhas pesquisas mostraram que 7, 8, 9 toneladas foi onde eu tive maior cobertura de solo e a maior produção de grãos. Acima de 10, 12 toneladas, em forrageiras decumbentes, que ficam acamadas no solo, começa a ter problema de estioulamento da cultura da soja e começa a dificultar o plantio. Então, para você que é uma ótima palhada, de 6 a 9 toneladas, seria ideal para ter um bom resultado, uma boa persistência, uma boa ciclagem de nutrientes e atingir a máxima produtividade. Legal, bacana. Para chegar nesse número ideal aí de 6 a 9 toneladas de matéria, né? Matéria seca, é isso? Né? Ou de cama, né? Qual que é a conta que o produtor tem que fazer? Qual a espécie que tem que usar? Quanto de semente tem que jogar no solo? Em torno aí de 10 sementes por metro quadrado, né, Armindo? Não, eu acho que nós temos que ter no mínimo 10 plantas. Então, 10 plantas, metro quadrado. Perdão, 10 plantas, isso, perdão, 10 plantas. plantas, 10 a 15 plantas, no mínimo para mim ter. Agora, eu tenho trabalhado com mais, eu tenho trabalhado com 20 plantas, 30 plantas por metro, mas eu uso supressão. Então, quando planto o milho, vai ter folha larga, vai ter soja tiguera, vou ter que usar um herbicida para eliminar, uso um supressor, que é o nicosulfurão, eu uso mais semente, uso supressão para ter uma perfeita cobertura de solo. Bom, para chegar nesse número de 10 plantas aí por metro quadrado, semente Select ajuda bastante? Depende do sistema de plantio. É uma semente um pouquinho mais delicada, precisa de uma incorporação. Semente com VC80 em torno de 2 quilos a 3 quilos. Dá tranquilamente. É isso que o Armin falou. Talvez um ano que chova mais, ela vai aumentar, você entra com a supressão, no ano que a chuva for mais equilibrada, você não precisa suprimir, é um ajuste que vai ser feito. Tem dúvida, fala com a gente. Fale com a gente, certo? procura a equipe de vendas. Como é que faz isso? Fala com nossos técnicos aqui, Leandro Queiroz é engenheiro agrônomo, a equipe da GM Pasto é formada por pessoas formadas em agronomia, veterinária, né? Isso, nós somos zootecnia. 4 engenheiros agrônomos aqui na parte de supervisão e gerência comercial, mais o Eduardo Cavagutti, que é zootecnista também, capacitado para levar essa informação para vocês, tirar todas as dúvidas. Vamos embora, gente? Bora. Vamos lá. Vamos lá. A equipe de vendas da GM Pasto vai ficar até as 12h30, hora de Brasília, aguardando sua ligação. Pode ligar para a gente, a hora que você quiser. Leandro, um abraço para você, obrigado, viu? Pedro, um grande abraço, Armindo, mais um abraço a você que está nos assistindo, é sempre bom estar aqui e poder adquirir conhecimento com o Armindo e também compartilhar o que a gente sabe com o pessoal de casa. Verdade, é sempre bom estar com você, viu, Armindo? Um abraço a todos, até a próxima. Obrigado, até a próxima, viu? Bom, tá aí. Então, né, os dois nossos entrevistados, estão aí os nossos dois entrevistados, Leandro Queiroz, supervisor de vendas da GM Pasto, Armindo Kichel, sempre conosco, informação técnica precisa para ajudar você. Olha, eu quero te convidar para que você acesse outros canais onde a GM Pasto está presente. Lá na Rede Mundial de Computadores, germipasto.com.br. No Facebook, nosso perfil, digita lá, facebook.com.br/germipasto. No YouTube, são vários vídeos à sua disposição para você assistir onde você estiver e quando você quiser. YouTube, Germipasto Sementes de Pastagem, Instagram, @Germipasto, WhatsApp, anote aí o número 67998835291 para você mandar a sua mensagem, tá certo? Muito obrigado, bom final de semana para você, até a semana que vem, valeu, tchau!